Muito boa tarde. Vamos dar início então a mais uma sessão do nosso seminário de História Religiosa, sendo o tema comum que nos viu ao longo deste ano entre tolerância e intolerância e recursos de sensibilidade religiosa. Para a sessão de hoje, temos o tema da conversão ao complementar, que será abordado pela professora Elvira Meia. A professora Elvira Meia é professora catedrática aposentada do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sócia emérita da Academia Portuguesa de História, da World Union of Jewish Studies, da Conferência Internacional de Investigadores de Toledo, do Conselho Científico da Associação Portuguesa de Estudos Judaicos, da Associação Amizade Portugal-Israel, tem realizado conferências, participado em congressos, selecionado cursos em várias universidades nacionais e estrangeiras, como Helsinki, Nancy, Paris, Rennes, Londres, Santiago de Compostela, Castilha-La Mancha, Sevilha, Nápoles, Udine, Jerusalém, Montreal, Nova Iorque, Macau, Luanda, Salvador da Bahia, etc. Tem organizado congressos e colóquios em Portugal e no estrangeiro, como em Cabo Verde, Senegal, Macau e Tuam. Vamos depois ouvir a professora Elvira Meia, a quem agradeço muito ter aceitado o nosso convite para participar neste seminário. Vamos ouvi-la com muito gosto, sabendo que sairemos daqui de agradecidos. Muito obrigada pelo convite, realmente é um prazer estar aqui e farei o meu melhor para, digamos assim, dar cabimento ao tema. Eu penso que para falar durante mais ou menos uma hora, eu prefiro ler porque digamos, um tema um bocadinho denso e para sintetizar e ser o mais claro possível. Dizia o padre António Vieira que ter inimigos parece um género de desgraça, mas não os ter é indício certo de outra maior. Muito provavelmente os judeus serão dos povos que ao longo dos tempos mais inimigos têm tido. Antijudaísmo e antissemitismo, embora sendo conceitos diferentes, o primeiro visando a perspectiva religiosa, o segundo a nível antropológico e ético, frequentemente se ligam e confundem. Não será por acaso que o autor Nienberg afirmava que o antissemitismo foi durante muito tempo e permanece como um dos sistemas teóricos mais poderosos que permitem tornar o mundo inteligível. O início do antijudaísmo e do antissemitismo são já uma polémica que não nos interessa particularmente, mesmo se ela inclui aspectos curiosos e significativos. Eu vou dar um exemplo. O episódio narrado por Diodoro Siculo, em que o rei Seleucida Antíoco VII, a quando do cerco a Jerusalém, cerca de 135 a.C., fora pressionado pelos seus conselheiros a logo após tomar a cidade dizimar os judeus, porque de todos os povos eles eram os únicos a evitar relações com os outros e consideravam todos os homens seus inimigos. Lembraram também que os seus ancestrais tinham sido expulsos do Egito por serem ímpios e detestados pelos deuses, porque, a fim de purificar o país, todos os que tinham manchas brancas e lepra foram postos para fora da fronteira como se tivessem sido vítimas de uma maldição. Os refugiados ocuparam o território junto a Jerusalém. Tendo organizado a nação dos judeus, eles tinham tornado o seu ódio pela humanidade uma tradição e por isso tinham instituído leis bizarras. Não partilhar o pão com membros de um outro povo, nem mostrar-lhes a mínima boa vontade. Antíoco não seguiu o aviso dos seus conselheiros, mas o texto demonstra toda uma atitude antijudaica que continua durante a época helenística e é panágio de muitos autores antigos. Os judeus eram tidos como arrogantes, nada hospitaleiros, insociáveis e misantropos. Eles recusavam-se a partilhar o pão ou uma refeição com os não-judeus, casar com eles ou reverenciar os seus deuses. Este seria mesmo o ponto mais grave, porque o politeísmo dos diversos povos tornava-nos mais tolerantes em relação às religiões estrangeiras com as quais encontravam semelhanças. O monoteísmo judaico era uma perfeita anomalia. No entanto, Schiffer, por exemplo, atenta
para manifestações anti-judaicas que não eram propriamente fruto de antissemitismo, considerando que, por exemplo, o primeiro pogrom anterior à difusão do cristianismo teve lugar em Alexandria em 38. Os judeus reivindicaram o direito ao mesmo estatuto que gozavam os gregos, gerando uma onda de violência contra eles, com casas e lojas incendiadas, pilhagens e mortes. O polemista grego Apio de Alexandria fez o seguinte comentário: se os judeus querem ser cidadãos de Alexandria, por que não adoram os deuses de Alexandria? Tem-se considerado que a concepção negativa do judaísmo é fruto da separação do cristianismo, ou seja, da nova teologia da substituição iniciada no século I. Segundo a investigação recente, e isso parece-me bastante interessante, que é uma teoria do professor David Boyarin, a ruptura entre cristãos e judeus não aconteceu nos primeiros séculos. A maior parte, e talvez mesmo a totalidade das ideias e práticas do movimento de Jesus no primeiro e no segundo século podem ser considerados como fazendo parte integrante das ideias e práticas do judaísmo desta época. As ideias de trindade e de encarnação, ou pelo menos os germes destas ideias, estavam já presentes entre os crentes judeus muito antes que surgisse Jesus. Do mesmo modo, a noção do Messias humilhado e sofredor não era de todo alheio ao judaísmo antes da vinda de Jesus e é ponto assente depois entre os judeus até o início da época moderna. O próprio Novo Testamento é considerado por Boyarin profundamente judaico. Daí que a verdadeira ruptura, segundo ele e segundo outros autores, se daria só em 318 com o Concílio de Niceia, que decretou que o Pai e o Filho eram pessoas distintas, mas da mesma substância, e, sobretudo, separou a Páscoa cristã da Páscoa judaica. Continuou com o Concílio de Constantinopla em 381, com a proibição dos cristãos irem à sinagoga ao sábado. Para Boyarin, a nova ortodoxia fixa-se com o bispo João Crisóstomo, quando cerca de 400 profere os sermões contra os judeus, considerando que o judeu é o símbolo do mal e as sinagogas são um antro de Satanás. Contudo, a verdade é que a teologia cristã da substituição baseia-se exatamente em contrastes definidores de uma separação cada vez mais inequívoca. O amor substitui a lei, o espírito a letra, a alma, o mundo material, os mandamentos da Torá, o texto literal. Em São Lucas 10, 21 diz: bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. É evidente que os fariseus eram inteligentes e sábios em confronto com os primeiros cristãos que se declaravam crianças ingênuas e inocentes, a quem Deus se dirigia diretamente, prometendo-lhes uma fé que conduz à salvação, o que nem a lei nem o estudo podiam oferecer. Simplesmente, logo depois, também os cristãos tiveram teólogos inteligentes e sábios, que foram então acusados e se acusaram reciprocamente de judaizar, de pensar e agir como judeus. Os primeiros autores cristãos, como São Paulo, tinham relações mais ou menos complicadas com os judeus, em que coexistência, competição, distanciamento e até animosidade se misturavam e confundiam. Daí que exatamente escritos paulinos sejam a base de posteriores atitudes antijudaicas. Como se disse, e justifica, por exemplo, Mira, o antijudaísmo é visível nos séculos IV e V, com Eusébio de Cesareia, Santo Agostinho, João Crisóstomo, etc., porque os judeus já tinham sofrido uma dupla derrota, uma militar com os romanos, outra religiosa com a consagração imperial do cristianismo. Portanto, à medida que o poder judaico diminuía, assim a ameaça judaica parecia aumentar em consonância com a crescente hostilidade cristã, que evidenciava a pertinácia judaica em não aceitar Jesus, mas sobretudo a sua manha pérfida e hipócrita que confundia o verdadeiro e o falso,
a fim de enganar os cristãos inocentes, como dizia João Crisóstomo. Os envenenadores, cito, que metiam mel nos bordos de uma taça para facilitar a absorção da mistura mortal. Passando ao lado do antijudaísmo ou intolerância islâmica numa perspectiva local e temporal, incidindo na Europa, notamos que a construção do estereótipo antissemita remonta à grande crise envolvente da peste negra, mesmo se anteriormente há surtos significativos, como os massacres perpetrados nas comunidades alemãs cerca de 1098, a quando da passagem da Primeira Cruzada, em que a própria ideologia determinou os ataques aos deicidas e assassinos de Cristo, com a participação ativa de bandos de marginais que chegaram a dizimar inteiras comunidades. Punha-se então a questão dos judeus escolherem a conversão ou a morte. A maioria escolheu o martírio. Já em 1348, um pogrom na Alemanha eliminou os judeus não por recusa da conversão, mas pela sua maldade intrínseca, que turbava a ordem natural e daí a peste. E, por conseguinte, havia que restaurar essa ordem. Neste caso, nem o batismo apagava este mal que contaminava tão negativamente o mundo cristão. O conceito da contaminação parece ter tido origem na polémica antijudaica travada por São Paulo, que na Epístola aos Gálatas 5:9 aponta a repercussão negativa da presença judaica no mundo cristão. Cito: um pouco de fermento leveda toda a massa. Todavia, com o decorrer dos séculos, o conceito foi resvalando, de modo que a contaminação derivada do erro passou a uma contaminação resultante de quem erra, da pessoa. Assim, já na época contemporânea, liga-se a ideia de que o judeu é diferente, tem uma natureza inferior, pelo que enquanto o judeu contamina quem se lhe aproxima, conceito que define o antissemitismo que se cruza com o antijudaísmo, ou seja, o ódio teológico dos cristãos aos judeus, na prática, a mesma história. A peste negra, transportada do Oriente nas galeras venezianas, aportou na Sicília e rapidamente se difundiu pela bacia do Mediterrâneo e invadiu toda a Europa. Não era uma situação inédita, mas perdera-se a memória do cataclismo, que a partir de 1348 assumiu proporções descomunais que desencadearam ondas de pânico coletivo que, por sua vez, atiçaram um turbilhão de violência espontânea e descontrolada. Começou em Tolona, em abril de 1348, com o saque do bairro judaico e o massacre de dezenas de judeus. Seguiu-se Barcelona, outras cidades da Catalunha e por aí fora. Não obstante a intervenção das autoridades e do próprio Papa Clemente VI, que de Avinhão insistia nas causas naturais da epidemia, o certo é que havia que encontrar uma justificação palpável, algo para aplacar o ataque de pânico coletivo que consumia os povos. Assim, em julho de 1348, no Delfinado, os judeus foram acusados de terem envenenado poços e fontes para difundir a peste entre os cristãos, o que não era inédito, porque era já uma culpa endossada há anos, como acontecera em Wald em 1306, em Eulenburg 1316, Franconia 1319 e em França 1321. Com a peste negra, o boato adquiriu consistência e força. Rapidamente se espalhou pela Savoia, onde, sob tortura, alguns judeus confessaram, o que aconteceu também em outras regiões, levando à conclusão de que se tratava de algo pior. Tratava-se de um complô coletivo contra os cristãos, implicando todos os judeus maiores de 7 anos. Resumos de processos e excertos de confissões foram enviados a autoridades de cidades suíças e alemãs, difundindo-se cada vez mais e mais a imagem dos judeus envenenadores e, portanto, mais processos, torturas e massacres, acabando por aparecer quem confirmasse a existência de um complô. Em Friburgo, alguém confessou no tormento, cito:
vós cristãos matastes tantos judeus, e também nós queremos comandar, vós fizestes demais. E por tudo isto, frequentemente os prógromos contra os judeus precediam a peste, como aconteceu no fim de 1348 na Suíça e na Alemanha, uma precedência normalmente ligada ao aparecimento de bandos de flagelantes que nos seus rituais punitivos envolviam emotivamente a multidão, não raro passando para a violência contra os ricos, as autoridades e, obviamente, os judeus. Desde Frankfurt a Mainz, Colónia e outras cidades alemãs, a Bruxelas, Países Baixos, onde foram exatamente os flagelados que, com a populaça, massacraram e dizimaram comunidades inteiras. Era o modo de aplacar a ira de Deus, de agradar a Deus, purificando o mundo cristão dos que difundiam a peste pelo ódio atávico que lhes era intrínseco. As autoridades eram incapazes de suster estas vagas de violência. Pode dizer-se que as comunidades askenazes, depois disto, e somando ao que já tinham sofrido no século XI com a Primeira Cruzada, nunca mais voltaram a ser as mesmas, a nível demográfico, económico, cultural e psicológico. As expulsões da segunda metade do século XV foram menos devastadoras. Desenvolvem-se também, durante este período de construção do estereótipo antissemita, outros atributos imputados aos judeus, como o assassínio ritual de crianças cristãs e a profanação da hóstia consagrada, ou seja, o corpo de Cristo novamente assassinado. Na Alemanha foram inúmeras as denúncias de profanação de hóstia, como em 1478 aconteceu em Passau, onde houve um processo contra toda a comunidade pela profanação de uma hóstia consagrada vendida por uma cristã. A maior parte foi condenada à fogueira, alguns converteram-se e outros foram expulsos. A sinagoga deu lugar a uma igreja onde se deram vários milagres. O assassínio ritual de crianças, utilizando o sangue para fins medicinais ou mágicos, foi outra atuarda difundida em grande parte da Europa, com alguns pontos comuns, pois ocorria sempre na Semana Santa, junto à Páscoa, em que de novo se matava Cristo. Remonta à segunda metade do século XII a história da criança crucificada. No século seguinte, o tal canibalismo ritual já incluía o aproveitamento do sangue. De qualquer forma, assumia um assassínio coletivo preconizado, dizia-se, pela lei judaica. O primeiro caso de morte por crucifixão de um menino deu-se em 1144 em Norwich, onde um frade construiu a acusação, aproveitando para criar um novo santo, o pequeno William de Norwich. Como a montagem do frade se realizou alguns anos depois do acontecimento, a comunidade não sofreu consequências judiciais. A repercussão na Inglaterra e no norte de França fez-se logo sentir. Gloucester, 1168, Pontoise, 1163, Blois, 1171, outros, até que, quando ocorreu em Lincoln, Eduardo III interveio com uma ação judicial contra os judeus. A denúncia do canibalismo ritual começou em Fulda, na Alemanha, em 1235, onde 34 judeus foram queimados por terem morto crianças para lhes tirarem o sangue. Segundo a documentação, o massacre judaico teria sido da responsabilidade dos cruzados ou dos próprios habitantes da cidade. Foi tal o clamor que o imperador Francisco II deu a notícia a outros reis e, simultaneamente, procurou esclarecer-se junto de judeus convertidos. Percebeu, então, que no judaísmo não existia qualquer conotação com o facto, até porque o sangue era algo de impuro, pelo que, oficialmente, a denúncia foi considerada falsa. Houve muitos outros casos documentados em que, mais ou menos, as autoridades civis ou eclesiásticas intervieram em favor dos judeus, os quais chegaram a apelar ao Papa, como aconteceu em 1247 em Valreia, onde, não obstante Inocêncio IV ter precisado a falsidade da acusação, vários judeus foram presos e mortos. Mas o estereótipo foi também aproveitado a nível político para tornar mais consistentes expulsões,
pois servia à medida para provar a ruptura do pacto entre cristãos e judeus, como aconteceu em Espanha em 1492 e em 1475 em Trento, onde o assassínio do pequeno Simonino, depois beatificado, determinou uma reação excepcional da Igreja e do próprio Papa. Estava perfeitamente construída a imagem do judeu, cujo ódio e vingança levavam ao assassínio, o judeu intrinsecamente inimigo dos cristãos, autor de um complô contra a sociedade cristã, que para se defender, para sobreviver, devia eliminar o inimigo ou controlá-lo, de modo a conseguir manter física e espiritualmente sã a comunidade cristã. Não era por acaso que o judeu e o mouro eram os agentes de Satanás. Quando no século XV apareceu a sífilis, sem solução científica, houve de novo a necessidade de assacar justificações e responsabilidades que desta vez recaíram sobre os judeus expulsos da Península Ibérica. Construído o estereótipo, ele permanece ao longo do tempo à mão, sempre oportuno, para permitir tornar o mundo inteligível, como dizia Nirenberg, fazendo dos judeus e da sua história os protagonistas da história nebulosa dos medos, do irracional, das paixões, do inconsciente. Nesta construção, a Igreja teve um papel preponderante que foi evoluindo de acordo com as vicissitudes da sociedade cristã, à medida que se ia construindo a sua própria identidade, em que as relações entre cristãos e judeus eram uma componente essencial. Tentaremos dar uma visão muito sucinta desse longo e espinhoso caminho até à plena época moderna. Tudo começa com as diferenças entre judaísmo e cristianismo a caminho da separação. São Paulo, na Epístola aos Romanos, aponta pela primeira vez a importância do judeu na economia da salvação. Ao recusar aceitar Jesus como Messias, o então denominado povo de Deus perde o seu lugar de primogênito, sendo substituído pelo cristianismo, o verdadeiro povo de Deus, que engloba toda a humanidade crente. Daí o seu papel secundário e dependente na sociedade cristã, mas indissociável, até porque, ao longo do juízo final, a participação judaica é essencial, dado que o estabelecimento do reino de Deus seria precedido pela conversão de todos os infiéis, começando pelos judeus. Portanto, aceita e justificada a presença hebraica no seio do mundo cristão, foi indiscutível até à época moderna uma presença testemunha da sua inferioridade e, portanto, deveria ser submissa. Assim sendo, cabia à Igreja velar pela liberdade religiosa dos judeus e protegê-los com amor. Ao longo dos séculos, o regime jurídico relativo aos judeus refletiu as relações entre cristãos e judeus, nomeadamente o direito canónico. Ainda no Império Romano, inicia-se legislação sobre os judeus, desde Constantino aos códigos de Teodósio, século IV, Justiniano, século VI, estes últimos adotados no Ocidente medieval. Segundo o Código Teodosiano, a seita hebraica não era considerada heresia e, portanto, a sua presença era garantida. Com o Papa Gregório Magno, século VI, proíbe-se a conversão forçada. À medida que se vai criando um direito canónico, fruto de concílios, decretos papais, trabalho de teólogos, etc., define-se o Estatuto dos Judeus. Segundo a bula Sicut Judaeis de Calixto III, 1121, em que se estabelecia um contrato entre judeus e cristãos, e depois com Ex Judeus de Inocêncio III de 1205, a situação do judeu na sociedade cristã era de perpétua servitude, ou seja, uma situação de inferioridade evidente, o que permitia algumas interpretações mais ou menos restritivas que só em fins da época medieval emergiram, pois a tradicional concepção da sua presença necessária como testemunhos da verdade da religião cristã e da salvação dependia da situação de uma inferioridade comprovada. Todavia,
Foram estas leis que garantiram a segurança das comunidades hebraicas durante a Idade Média em relação ao poder laico, assim como os pontífices, a quem frequentemente apelavam e se constituíam a sua última defesa. No século XIII, com o aparatus das Decretali de Inocêncio IV, reitera-se o poder absoluto do papado sobre as nações, aproveitado pelos judeus perseguidos para o invocarem, um poder absoluto que, retomando jurisdição do Código Justiniano, abrangia a ortodoxia hebraica no sentido de obediência aos seus princípios religiosos. É aproveitado pelos judeus perseguidos e forçados à conversão para o invocarem, afirmando então que só o poder absoluto do Papa poderia obrigá-los a abandonar a Torá. O perigo latente só se tornou real muito depois. O combate às heresias, a ação inquisitorial envolvente, liderada pelas ordens mendicantes, foram alargando o conceito de heresia, que paralelamente fazia emergir a necessidade de uma uniformidade religiosa, pelo que, tanto quanto parece, teriam sido os franciscanos, menos legalistas, a avançar no sentido de poderem incluir os judeus, o que era impossível, pelo que incidiram sobre um segmento novo, os judaizantes, resultados das perseguições e respectivas conversões forçadas, uma nova heresia considerada na bula Torbato Corde de Clemente IV, 1267. Simplesmente nesta temática incluía-se quem induzia estes novos cristãos a judaizarem, obviamente os judeus, acusados então de cumplicidade. Sendo a Igreja também um garante da ortodoxia hebraica, cabia-lhe controlá-la, e assim a Inquisição condenou as obras de Maimónides em 1232 a propósito de uma polémica entre os judeus do Languedoc, tradicionalistas e racionalistas. Por interferência do Papa Gregório IX, 1239, visando o Talmud, as ordens mendicantes examinaram os livros hebraicos, podendo confiscá-los, uma situação alargada aos monarcas, daí que o Talmud fosse queimado junto à Universidade de Paris, na presença de Luís XI, cerca de 12 mil volumes. A intervenção da Igreja sobre o Talmud foi essencialmente um ato de censura para apagar excertos blasfemos relativamente à religião cristã. O século XIII caracteriza-se pelo início de uma ruptura que se vai alargando com o tempo e cujo Concílio de Latrão de 1215 é prova provada, com a obrigação dos judeus usarem um distintivo discriminatório, não exercerem cargos públicos, terem servos cristãos e a condenação da usura. Nos séculos XIV e XV, há episódios sintomáticos de mudança nas relações entre cristãos e judeus, como as reações dúbias e incoerentes de Martinho V, Eugênio IV e Nicolau V à violência da paranética franciscana, sobretudo com Giovanni de Capistrano, dito o flagelo dos judeus, que ocasionou motins antijudaicos na Itália, Alemanha e Polónia. Em 1475, a morte do pequeno Simonino de Trento, atribuída a assassínio ritual da comunidade judaica, que determinou condenações à morte, levou um comissário apostólico do Papa a inquirir e concluir a inocência dos acusados, que perante a oposição da Cúria Romana levou o Papa a abster-se e a pronunciar-se apenas quanto à ilegalidade processual. Denota-se assim uma mudança que logo no início do século XVI é visível com os projetos de reforma interna da Igreja, que vê na tolerância com os judeus mais uma concessão ao poder laico e à riqueza que à salvação. É então também que toda a dinâmica da Contra-Reforma, dirigida no sentido de colmatar a ruptura do mundo cristão, incide fortemente a sua estratégia em vigiar e controlar qualquer laivo de heresia ou mesmo de diferença. Daí a desconfiança relativa ao judaísmo, tanto maior quando se tinha consciência da influência da cultura hebraica na humanística, sobretudo através de duas componentes totalmente condenadas, a exegese bíblia e a cabala.
Durante a primeira metade de 500, perante as guerras, o desagregar do mundo cristão, os cataclismos, o fim do mundo, as várias tendências contra-reformistas, atenuaram as diferenças, radicalizando-se, unindo-se, convergindo na necessidade de preparar, de apressar até a vinda do Reino de Deus. Portanto, convertendo todos os infiéis, a começar pelos judeus, como advoga Paulo IV, ao prever que, não havendo conversão, deveria haver expulsão. Rompia-se finalmente o pacto que justifica a presença judaica na sociedade cristã. Uma vez mais, o judeu fica enredado na sua condição, encurralado nas malhas dos velhos preconceitos e dos velhos medos que o arrastam para o abismo das responsabilidades e das culpas. Uma vez mais, o antissemitismo continuou a ser o sistema poderoso que permite tornar o mundo inteligível. Assim sendo, e antes ainda da posição extremista de Paulo IV, a conversão versus a expulsão surge como a solução adequada para colmatar situações de crise e conflito em que a posição dos judeus na sociedade cristã constituía um obstáculo intransponível, na concorrência desenfreada do dialogar da época moderna, como era visível no mundo ibérico, em que a expansão acelerava a conjuntura e, simultaneamente, tornava evidente as fragilidades de um mundo em mudança, mas ainda por estruturar, com tanto de ininteligível, onde, outra vez ainda, o judeu era o elo mais fraco. As circunstâncias peculiares da expulsão e conversão em Portugal são, antes de mais, consequência das vicissitudes da expulsão dos judeus de Espanha, que, contra tudo e contra todos, tiveram o aval de Dom João II para virem para Portugal, onde acabaram por acentuar o desequilíbrio que já se verificava em termos demográficos relativamente aos cristãos, alargando o clima de instabilidade social que, sob o ponto de vista económico, era já um abismo entre as duas comunidades, um vulcão de ódio pronto a explodir, como se detectava em casos esporádicos e nas próprias cortes. O processo de expulsão, que decorreu durante quase um ano, mostrou bem que o objetivo era a conversão e a consequente integração e assimilação, pelo que o rei não se poupou esforços para o atingir, pressionando a decisão e forçando a conversão quando a escolha era outra, como a proibição dos judeus menores de 14 anos saírem, a ausência de inquirições sobre o comportamento religioso dos conversos durante 20 anos, prorrogáveis, ou a promessa de igualdade de direitos com os cristãos velhos, cumprida só em 1507, depois do massacre de Lisboa. Simplesmente não houve integração. A animosidade dos cristãos velhos era evidente. Quanto mais havia a consciência da heresia cripto-judaica entre nós, agravada pela imigração de conversos castelhanos, procurados pela Inquisição e tornando a situação escaldante e perigosa. Daí que em 1515 Dom Manuel tenha feito um requerimento ao Papa para o estabelecimento da Inquisição em Portugal. A década de 20 provou que o criptojudaísmo era uma realidade incontornável, como demonstravam os inquéritos secretos ordenados por Dom João III ao Dr. Jorge Temudo e a Henrique Nunes Cristão Novo, a onda de messianismo provocada pela vinda de David Robeni em 1525, a própria ingerência da Inquisição Espanhola em Portugal, levaram o rei a insistir no pedido do estabelecimento do Santo Ofício em Portugal, a solução para tal calamidade. E sempre a tónica no perigo da contaminação, do contágio, como sublinha o rei, e eu cito, com necessária Inquisição para a conservação da Santa Fé Católica, e para que não cresçam mais as heresias, mas sejam os hereges emendados e castigados, por maneira que não possam danar a outros, por este mal ser tão contagioso, como se vê pela experiência nestes meus reinos, que não somente uns cristãos novos danam aos outros, mas ainda pervertem alguns cristãos velhos, fazendo judaizar e apostatar de nossa Santa Fé, até lhes tirarem o batismo, o óleo, o crisma, atualmente com ritos judaicos, e levantarem dentre eles o Messias.
Fim de citação. Em 1531, Clemente VII expede a bula com Avenio Magis, atribuindo o Tribunal do Santo Ofício, mas com várias limitações, inaceitáveis pela coroa, que inicia então uma autêntica batalha diplomática para obter um Santo Ofício como o castelhano, que a todo momento é neutralizada pela diplomacia cristã nova, com muitas luvas aos cardeais da Cúria por ambas as partes. Em 1536, nova bula de Inquisição de Clemente VII, que continua a não corresponder ao pedido de Dom João III, o que só se concretizaria em 1547 por uma bula de Paulo III, já que Clemente VII, ainda em 1533, pela bula Sempiterno Regio, reafirmava que a conversão forçada portuguesa de 1497 era definida explicitamente como conversão forçada e, portanto, os conversos regressados ao judaísmo ficavam fora da jurisdição inquisitorial. Pretendia-se assim clarificar, distinguir entre uma verdadeira conversão espontânea e uma conversão forçada que não podia considerar-se como tal. Clemente VII marca o fim de uma política humanista abrangente, em que na própria Cúria se convive com a cultura hebraica, se estuda a língua, o hebraico, a cabala, para uma outra rígida tradicionalista, em que a conversão, fosse qual fosse, era o patamar do compellere entrar, já que a falsidade e perfídia judaicas eram algo de intrínseco, e daí o passo seguinte de Paulo IV em 1555. A fim de salvaguardar o estado de inferioridade dos judeus, só havia um caminho, a segregação total, o gueto. Porém, nota-se que era também uma forma de preservar os cristãos da contaminação e, ao mesmo tempo, uma nova estratégia da política de conversão tentada pela Igreja, já em ambiente de contra-reforma, em que a inclusão dos judeus num espaço artificial permitia usar meios de coação para os empurrar para o cristianismo. Em simultâneo, foram utilizados outros instrumentos para chegar à conversão, como a pressão fiscal, a Casa e o Colégio dos Catecúmenos, fundada por Inácio de Loyola em Roma em 1543, ou a pregação forçada. Diz Ana Fló, uma autora, uma especialista dos judeus em Itália, diz o seguinte, e cito: a tentativa muitas vezes encoberta de contornar o obstáculo através da atribuição aos judeus de uma violação do pacto que os ligava à sociedade cristã era difícil e cheia de contradições. Mas as mesmas dificuldades pesavam também na escolha da conversão, no momento em que ela se tornava numa conversão global e generalizada que se propunha pôr fim à presença hebraica. As contradições que daí derivavam foram as origens da ambiguidade da política conversionista, das hesitações com que se realizou, do facto evidente que os instrumentos resultaram inadequados e que a identidade hebraica não foi atacada em profundidade. Fim de citação. O Santo Ofício português, perseguindo com afinco o compellere entrare, usou e abusou da metodologia da época, a pedagogia do medo, termo repetido à exaustão na própria documentação desde o início do tribunal. O confisco de bem era para lhes meter medo, ou senão por querer que haja o medo de pecar e vivam bem. As sentenças deviam ser exemplares e daí a condenação dos reincidentes considerados relapsos, para que se emendem com medo das penas, pois por temor de Deus se não emendam. A atuação do tribunal baseava-se neste sentimento que não raro virava terror, desencadeando todo o tipo de reações que levavam muitos às últimas consequências, desde a confissão assintosa à total paralisação ao suicídio. Assim, as denúncias provinham essencialmente das visitações, que de imediato geravam nas localidades desconfiança, medo, pânico, à medida que se sabia que conhecidos, amigos, vizinhos, familiares e inimigos se tinham dirigido à casa onde se sediava o inquisidor. Rapidamente se elaboraram estratégias diversas, segundo a época e o lugar, para neutralizar estas visitações.
Houve quem aproveitasse a presença voluntária individualmente, houve quem aproveitasse a apresentação, portanto, a apresentação voluntária individualmente ou em família para antecipar possíveis denúncias e, portanto, usufruir do tempo de graça para ser perdoado sem outros efeitos, inclusive a temida confiscação de bens. Outros preferiram ausentar-se, mesmo se era proibido, a quando dos mandados de captura, com medo de estarem incluídos neles, regressando depois de saberem que os tinham procurado, apresentando-se então na sede do tribunal respectivo, justificando a iniciativa como uma iluminação do Espírito Santo. À medida que a Inquisição estendia a sua ação, aumentava a dificuldade de manter os detidos incomunicáveis desde o percurso ao tribunal, que era aproveitado por eles para se concertarem naquilo que havia que confessar e ocultar. Houve até quem se atrevesse a enviar recados, oralmente ou por escrito, à família e vice-versa, confiando em gente que se encontrava nos locais onde paravam, situações que conhecemos porque chegaram às mãos dos funcionários do tribunal. Quantos o fizeram? Por medo ou por falta dele? A prisão, com as 3 sessões da praxe antes do libelo acusatório, em que o réu, como era logo considerado, se identificava e fazia a sua genealogia e respondia na generalidade e depois em concreto acerca da sua crença, orações, desvio da religião, já constituíam para muitos um choque. Essa fase primária do processo foi ao longo do tempo, especialmente em fins do século XVI, utilizada para pressionar os réus, gerindo, dilatando o tempo de espera para serem chamados à mesa, de tal maneira que, por vezes, passado mais de um ano, sem ninguém os chamar, impelia-os a pedirem mesa para confessar, com medo de terem sido esquecidos. Após o libelo, a primeira acusação formal, genérica, o réu ou confessava ou contestava a acusação, afirmando ser bom cristão, como se justificava com a presença em sermões, festas e romarias religiosas. Sempre que quisesse confessar, pedia mesa. Prosseguindo na negativa, era confrontada então com a publicação da prova da justiça, ou seja, o conteúdo das denúncias com omissão dos autores, tempo e lugar, usufruindo então de um advogado de defesa da instituição que certamente o induzia à confissão. Nesta publicação da prova da justiça, frequentemente se usava um subterfúgio enganatório, a chamada mentira piedosa. Ao desdobrar várias situações de cada denúncia, de molde a parecer a quem ouvia que existiam muitos mais denunciantes. Geralmente, nesta fase, ou havia confissão, ou perante nova negativa, o réu podia, em sua defesa, apresentar contraditas, ou seja, indicar quem lhe poderia querer mal e quais as razões para essa inimizade. No caso de existirem poucas denúncias e se referirem a situações diferentes, o tribunal punha o réu à prova, sentenciando a tortura como meio para chegar à verdade, visto que se o réu resistia ao tormento, purgava o tormento, como então se dizia, pressupunha-se que poderia estar inocente, e daí o ter uma sentença ligeira, já que podia ser simplesmente considerado leve ou veemente suspeito na fé, quase sempre liberto depois do auto de fé e isento de confisco de bens. Esta prática foi aproveitada na última década de 500 e já no século XVII pelos portuenses, que até no cárcere insistentemente aconselhavam a que se entrasse mudo e saísse calado, pois se acautelavam as fazendas e não se dava aso à onda de denúncias que geralmente se verificava depois de umas poucas detenções, em que as confissões sempre ultrapassavam as denúncias. Havia só que purgar o tormento, perfeitamente possível se se pensasse na fazenda. Simplesmente esta posição arrastou muita gente para a morte, porque havendo denúncias suficientes e não havendo dúvidas, não havia sequer sentença de tortura. Contudo, no século XVII, com a mudança de praxis e um regimento permissivo, o tormento foi usado a torto e a direito,
Mais um engano, sobretudo para o Porto. Data também deste século, sobretudo na Inquisição de Coimbra, os inquisidores não aceitaram o parecer médico impeditivo de continuação da tortura, gerando acidentes, alguns mortais. A poleia e o potro foram usados indiscriminadamente, passando a reiteração da confissão no tormento a fazer-se logo depois de 24 horas, por medo que, passado esse tempo, o réu revogasse a confissão. Durante o século XVI, por uma questão de decoro, as mulheres eram mais sujeitas ao potro, que em Coimbra tinha uma variante especial, o chamado potro d'água. No interior do cárcere, o dia a dia era também um alfobre de medos. Medo de ser chamado ou de não ser chamado, como vimos. Medo de ser vigiado, pois com o tempo constava que as paredes tinham ouvidos e até olhos, o que era verdade. Havia os cárceres de vigia, com orifícios onde se vigiava o preso 24 sobre 24 horas, algo que acabou em fim do século XVI por se saber que os vigias viam mulheres a despir-se totalmente nos seus cárceres e se desleixavam, dando informações falsas. No século XVII, utilizou-se o falso preso para colher e dar informações de modo a pressionar a confissão, frequentemente mentidas piadosas. A própria comunicação que havia entre os presos, ou a falta dela, era mais um íncubo. Quase sempre usada a cozinha como centro e difusão de notícias, dos modos mais variados, com ou sem códigos, a superlotação dos cárceres tornava impossível o segredo e a comunicação possibilitava saber como e por quem fora ou podia ser denunciado os conterrâneos presos, facilitando uma confissão contida. Mas tudo isto acontecia ou não, num feixe de nervos que nem todos aguentavam. Curiosamente, quem podia, os ricos, tentavam minimizar no princípio o ambiente depressivo da prisão. As mulheres compravam roupa, vestidos, chapéus. Os homens refugiavam-se na comida, mandando comprar artigos caros, como marmelada, pescada, etc. Apetite que acabava em menos de 3 meses. Que dizer daqueles que temiam não conseguir resistir às pressões e que acabavam por denunciar amigos, familiares chegados, caindo no desespero quando se davam conta do sucedido. Não raro, revogando o já dito e, portanto, agravando a sua situação, que podia resvalar para a condenação máxima ou acabar em suicídio ou loucura. A demência no cárcere é significativa. Verifica-se ser resultado exatamente da tremenda pressão a que se estava sujeito e da incapacidade estrutural de aguentar, tanto mais que demorava sempre a percepção da situação e depois os exames médicos, até se declarar a pessoa louca, demoravam muito tempo. No entretanto, seria mais um caso que criava medo. A questão dos menores presos é algo de terrífico para os próprios, para os pais e avós, já que, segundo o estilo do tribunal, começa-se por prender os filhos de famílias indiciadas pelo judaísmo, o elo mais fraco, para chegarem aos pais e demais família. Muito embora os regimentos consignassem sentenças mais leves para os menores de 20 anos e uma atenuante para os de idade de inscrição, 14 anos no varão e 12 na fêmea, a verdade é que as suas delações eram consideradas tão válidas como as dos adultos e a própria atenção à idade foi ultrapassada pelo critério de avaliação de heresia familiar, porque houve menores que sofreram a pena máxima. O estilo do Santo Ofício, ou seja, um conjunto de usos, práticas e costumes adotados pelos inquisidores arbitrariamente, quase sempre em função deste compellere intrar, da eficácia, permitia ultrapassar o consignado nos regimentos. Por exemplo, no Tribunal de Coimbra, considerou-se, no fim do século XVI, que se podia prender alguém por uma só testemunha se fosse de parente chegado, consanguíneo, justificando-se, como não ser verosímil, alguém mentir contra o outro do seu próprio sangue. Esta prática conseguiu que, de forma rápida, o Nordeste transmontano,
Bragança particularmente se tornasse numa cidade ardida, como classificou o Santo Ofício, particularmente reprovado pelo Conselho Geral quando teve conhecimento de tal. Ao longo do tempo, os regimentos e os estilos mudaram em função das conjunturas, vicissitudes e até das interpretações do compéler a entrarem, porque ainda não se pode ter uma visão global da ação inquisitorial, visto que existe imensa documentação por investigar. Todavia, já se pode avaliar a diferença abissal entre a prática do Santo Ofício nos séculos XVI e XVII, como se depreende ao comparar-se os regimentos de 1552 e de 1603 e as respectivas práticas. O século XVI pauta-se por uma prática que genericamente está adequada ao respectivo regimento, onde existe o cuidado em fazer triagens rigorosas, não se formando processo se o número e consistência das denúncias eram insuficientes, mesmo se se baseava no preceito que era preferível condenar um inocente injustamente a deixar escapar um culpado. Dadas as dificuldades com o estabelecimento do tribunal, o tempo médio de prisão era mais ou menos de 4 a 5 meses, mesmo se na última década do século XVI a superlotação dos cárceres e a mudança no estilo dilataram muito esse tempo e as sentenças foram se tornando cada vez mais severas com o aval do Conselho Geral. Com o escândalo dos falsários de Bragança, que permitiu o perdão geral de 1605, o Santo Ofício fez uma paragem para se remodelar com o novo regimento de 1613, que possibilitou colmatar lacunas, aperfeiçoar métodos e práticas, tornando-se muito mais eficaz, pois dava uma grande liberdade de manobra aos inquisidores, que, entre outros, podiam fazer investigação própria para achar os judaizantes. Iniciou-se, então, o período áureo, caracterizado pela eficácia, agressividade, caça abundante ao cristão novo rico, um segmento social que até então tinha passado incólume devido ao conhecimento da praxis inquisitorial, à privacidade possível pelo poder económico e uma enorme sobriedade que deixou de servir perante o novo estilo. De 1617 a 1637 realizaram-se visitações a todo o país que redundaram num recorde de prisões escolhidas, pois o alvo foram os cristãos novos ricos, poderosos, o que provocou pânico a vários níveis, pois inclusivamente desestabilizou a economia. As grandes prisões do Porto e Coimbra foram o exemplo mais acabado e onde novamente o Tribunal de Coimbrão se pautou por uma atuação sem limites. Prendeu-se em função dos bens, prendeu-se sem ter denúncias, prendeu-se uma pessoa por outra. Falsos presos vigiavam e manipulavam os verdadeiros. A tortura foi usada à torto e a direito, sem sequer se atender às indicações médicas. Usou-se e abusou-se da mentira piedosa para compelir à confissão. Usou-se todo o tipo de violência física e psicológica para destruir resistência. Realmente destruiu muitas. Daí que ainda na prisão várias pessoas dissessem à boca cheia que entravam cristãos e saíam judeus convictos, pois os faziam dizer o que não queriam e o que não era. Um século de Inquisição corroeu, queimou laços familiares, amizades, que com as denúncias geravam ódio e medo, o medo que levava a desconfiar dos mais íntimos e a dilatar a informação do judaísmo clandestino dentro das famílias aos jovens. Já agora o uso era dizerem-lhes desta dualidade entre os 16 e 18 anos, numa altura em que muitas vezes estes já não a aceitavam. A fissura religiosa empurrava outros para a dúvida entre a cruz e a Torá, caindo no agnosticismo. Eram estados de alma sofridos que dilaceravam, dividiam os entes queridos à medida que as referências religiosas não coincidiam. Em pleno palco do medo é de notar também os sem medo, ou melhor, gente que reagiu de modo diferente a este sentimento, afrontando tudo e todos. Transversal aos 2 séculos é uma característica de jovens ou de idosos.
a atitude de mostrar conhecimentos de judaísmo, como orações, jejuar e rezar no próprio cárcere, chegando alguns a conspurcar os crucifixos. Com a detenção no século XVII de gente de posses culta, há testemunhos escritos pelos próprios na prisão, descrevendo pormenorizadamente as ilegalidades que lá se fazem, indicando datas de modo a poder ser provado. Como houve deslocação de muitos presos de Coimbra para Lisboa, eles aproveitaram a mudança para denunciar os inquisidores coimbrões que faziam de tudo para obter confissões, tortura, violência física, manipulação de dados e até roubo, como realmente se verifica quando já em liberdade se queixam de toda uma série de manigâncias com o confisco de bens que chegam a ser repetidos, com casas vendidas aparentemente em asta pública, mas dadas a preços ínfimos a familiares e amigos, ouro e joias desaparecidas. A situação obriga a uma devassa ao Tribunal de Coimbra em 1628. Concluiu-se então que houve abuso de poder, corrupção, rapacidade, que incluiu o próprio visitador ao Porto, o inquisidor Sebastião de Matos de Noronha, que se locupletara com valiosos objetos de ouro e prata, oriundos dos sequestros de bens de portuenses, e que, para lhe perder o rastro, tinha mandado fundir em barras a um ourives de Coimbra. Os autos de fé eram mais uma humilhação sem limites para os participantes, que preferiam passar necessidades de todo o género a regressar às suas terras antes de lhe ser tirado o hábito penitencial, pois assim eximiam as famílias da chacota, do desprezo, da marginalização. Este tipo de situações e constrangimentos, como muitos outros, impediram que a Inquisição atingisse o seu objetivo. O compeller a entrar foi uma miragem que tinha todos os motivos para falhar. Possivelmente, a abordagem mais justa seria, talvez, através da catequização, sem compelir, sem pressão, o que nunca foi feito. Mesmo se em 1592 o cardeal Alberto, inquisidor-geral e vice-rei, alarmado com o crescimento do judaísmo, não obstante exatamente esta pressão inquisitorial, propôs ao episcopado português a elaboração de um catecismo especial com grande incidência no Antigo Testamento, de modo a ser aceite e interiorizado pelos cristãos novos judaizantes. A oposição foi total, tendo mesmo alguns deles, como Dom Frei Amador Arraes, considerado que seria contraproducente, perigoso, dado que o profundo conhecimento que a gente de nação tinha do Testamento Velho podia virar o feitiço contra o feiticeiro. Muito obrigada. Penso que não ultrapassei a hora. Ok. Muito obrigado também pela intervenção. Agora abrimos ao espaço de observações, perguntas.